Douglas S.B. D. Dauntless. Bombardeiro? Precisava de experiência com bombardeio. Em mergulho, voltou aos primeiros anos da aviação naval. Pilotos dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América experimentaram as técnicas já em 1919, embora na época não fosse conhecido por esse nome. Com a comissão do primeiro porta-aviões, o United States Ship Langley, a Marinha percebeu que haveria limitações para o tamanho das aeronaves usadas no mar. Os aviões de porta-aviões não podiam carregar a mesma carga de bombas que as aeronaves terrestres, então precisavam entregar cada bomba com máxima precisão. O bombardeio em mergulho foi a resposta. A técnica ganhou status oficial em 1926, quando a Marinha a incluiu nos exercícios da frota. Contudo, acidentes em que a bomba atingia a hélice ou as rodas ao ser liberada quase encerraram seu uso. A solução foi um garfo de bomba que balançava a bomba para longe da hélice. A aprovação ocorreu em 1931. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. O design do Northrop BT-1 iniciou-se em 1935. Em 1937, a Northrop Corporation foi assumida pela Douglas, e os projetos ativos da Northrop continuaram sob a Douglas Aircraft Corporation. Em 28 de novembro de 1937, várias modificações importantes foram ordenadas no BT-1, uma sendo a mudança do trem de pouso, de retrátil para trás em grandes calças de carenagem sob as asas para dobrar lateralmente em poços de roda recuados. Ed Heinemann liderou uma equipe de designers que considerou um desenvolvimento com um motor Wright Cyclone de 1.000 cavalos de força. O inovador modelo XBT-2 foi o precursor do renomado Dauntless. Sua característica mais distintiva era flaps divididos perfurados e freios de mergulho hidráulicos. A equipe era composta por um piloto e um artilheiro traseiro. Outra característica incomum do Dauntless era não possuir asas dobráveis, geralmente consideradas essenciais para porta-aviões. O designer Heinemann queria asas super resistentes para suportar saídas de mais de 5 Gs conforme necessário. Para acomodar o estacionamento, uma solução inovadora foi estender calhas do convés do porta-aviões para a roda de cauda, permitindo que o trem de pouso principal fosse posicionado na borda do convés. O Dauntless seria um dos últimos aviões da Marinha dos Estados Unidos da América sem asas dobráveis. Embora a Marinha tenha feito um pedido, ela não considerava o SBD-1 totalmente pronto para o combate. A maior questão era a baixa capacidade de combustível, que restringia o alcance do Dauntless. Devido ao tempo gasto na formação e aterragem em porta-aviões, a capacidade de combustível era considerada crítica. Douglas concordou em resolver o problema a partir do 58º modelo de produção. A Marinha aceitou os primeiros 57 SBD-1S sem modificação e decidiu que os fuzileiros navais, operando principalmente a partir de bases terrestres, poderiam usá-los. O combate começa. O SBD-1 foi para os fuzileiros navais no final de 1940 e o SBD-2 para a Marinha no início de 1941, substituindo os esquadrões do SBU Corsair e Curtiss SBC Helldiver nos Estados Unidos da América, o porta-aviões. Esses dois modelos iniciais veriam o primeiro combate no Pacífico em 7 de dezembro de 1941, durante o ataque japonês a Pearl Harbor. O grupo aéreo da Marinha 11, equipado com o SBD-1, foi pego em terra e todas as aeronaves foram danificadas ou destruídas. Simultaneamente, 18 SBD-2S da Marinha, lançados do porta-aviões Enterprise, que retornava do Atoll Wake para o Havaí, chegaram durante o ataque japonês. 7 Dauntlesses foram abatidos ou pousaram em pane. 2 aviões japoneses
foram reivindicados como abatidos pelos Dauntlesses. 3 dias depois, o SBD ganhou a distinção de destruir o primeiro navio de guerra japonês da Segunda Guerra Mundial, o submarino A-70. Entregas da próxima versão. As entregas do SBD-3 começaram em março de 1941 e foram intensificadas após o ataque a Pearl Harbor, sendo o principal tipo utilizado nas grandes batalhas de 1942. O SBD-3 elevou o Dauntless a padrões de combate completos. Foram introduzidos tanques de asa autosselantes, armadura da tripulação e para-brisa blindado. O SBD-4 forneceu um sistema elétrico de 12 volts, acima de 6 volts, e alguns aviões foram convertidos em aeronaves de reconhecimento SBD-4P. A próxima versão, o SBD-5, foi construída principalmente na fábrica da Douglas, em Tulsa, Oklahoma. Esta versão foi equipada com um motor de 1.200 cavalos de potência. A entrada de ar do motor foi removida da parte superior da carenagem, principal característica dos modelos anteriores. A carga de bombas foi aumentada para 1.022,6 kg, com uma bomba de 725 kg sob a fuselagem e uma de 147,7 kg sob cada asa. As duas armas de fogo traseiras não eram mais acessórios e foram instaladas de fábrica. O SBD-5 foi o Dauntless mais produzido, com mais de 2.400 sendo construídos. A aeronave ganhou o apelido carinhoso de Slow but Deadly para significar sua designação e era uma aeronave favorita por aqueles que entendiam e respeitavam suas capacidades. A lendária reputação do SBD Dauntless e de suas tripulações foi de fato conquistada. Uma aeronave cuja aparência pode não ter intimidado o inimigo à primeira vista foi um sinal de alerta para os marinheiros japoneses nos convéses de porta-aviões. Era uma legítima aeronave de guerra clássica em todos os aspectos. Coral Sea e Midway. O primeiro teste real aconteceu em 7 de maio de 1942, quando os Estados Unidos da América, os porta-aviões Lexington e Yorktown, enfrentaram 3 porta-aviões japoneses na Batalha do Mar de Coral. O confronto de 2 dias foi a primeira batalha naval decidida apenas por aeronaves. Os bombardeiros Dauntless lutaram bem junto a outros aviões americanos, aeronaves, e foram creditados com 40 das 91 aeronaves inimigas abatidas. Durante a batalha, os Estados Unidos da América perderam o Lexington e os japoneses perderam o porta-aviões Leve Shorro, afundado pelos bombardeiros Dauntless e Devastator. O Shokaku sofreu sérios danos por bombas e o grupo aéreo do Zuikaku ficou severamente esgotado, eliminando esses porta-aviões da próxima operação em Midway. Enquanto o Mar de Coral foi uma vitória técnica para o Japão, os Estados Unidos da América impediu os navios japoneses de apoiar uma invasão de Port Moresby, na Nova Guiné, e um suposto ataque aéreo à Austrália. Sua artilharia, relativamente pesada, com 2 metralhadoras M2 Browning de calibre 50 à frente e 1 ou 2 metralhadoras N ou M2 de calibre 30 em montagem flexível na traseira, era eficaz contra os leves caças japoneses, e muitos pilotos e atiradores traseiros adotaram atitudes agressivas contra os caças que os atacavam. O piloto de SBD, Stanley Swede Vegtaza, foi atacado por 3 caça-0. Ele derrubou 2 deles e cortou a asa do terceiro em um passe de frente com a ponta da sua asa. A experiência obtida na Batalha do Mar do Coral motivou a introdução de metralhadoras de 30 calibres em pontos gêmeos no cockpit traseiro, aumentando assim o poder de fogo. Nas batalhas seguintes, os SBDs tiveram um papel crucial na campanha de Guadalcanal de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, operando de porta-aviões americanos e do campo Henderson, em Guadalcanal.
Os SBDs revelaram-se mortais para os navios japoneses incapazes de cruzar o Estreito de Nova Geórgia, também chamado de Slot, durante o dia. As perdas infligidas incluíram o porta-aviões Ryujo, afundado perto das Ilhas Salomão em 24 de agosto. Mais 3 porta-aviões japoneses foram avariados na campanha de 6 meses. O SBD afundou um cruzador e 9 transportes durante a Batalha Naval de Guadalcanal, em novembro. Durante a Batalha do Mar das Filipinas, em junho de 1944, um United States de longo alcance. Um ataque crepuscular foi feito contra a frota japonesa em retirada. No limite, ou além do raio de combate da aeronave, a força teve cerca de 20 minutos de luz do dia sobre os alvos antes de tentar o longo retorno no escuro. Dos 215 aeronaves, apenas 115 conseguiram voltar. 20 foram perdidas para a ação inimiga no ataque, e 80 foram perdidas quando, uma a uma, elas gastaram seu combustível e tiveram que pousar no mar. 26 SBDs participaram do ataque e todos retornaram aos porta-aviões. No Atlântico, o SBD viu ação durante a Operação Tocha, os desembarques aliados na África do Norte, em novembro de 1942. Os SBDs voaram do United States Ship Ranger e 2 porta-aviões de escolta. 11 meses depois, durante a Operação Líder, os SBDs fizeram sua estreia europeia quando aeronaves do Ranger atacaram navios nazistas alemães ao redor de Bodo, Noruega. A Força Aérea Real da Nova Zelândia recebeu 18 SBD 3S e 23 SBD 4S, usando-os em combate sobre o Pacífico Sul. 3 esquadrões franceses receberam 40 a 50 bombardeiros Dauntless em Marrocos e na Argélia durante 1943. A aviação naval francesa recebeu 32 SBDs no final de 1944 e alguns foram enviados para a MARE, a Marinha Real, para avaliação. O triunfo da tática e treinamento. O bombardeio de mergulho requer manobrabilidade precisa e precisão para voar em uma trajetória íngreme e atingir um alvo em movimento. Lançar-se ao solo, como descrevem os pilotos de bombardeiros de mergulho, requeria muito treinamento. Os SBDs usavam um ângulo de mergulho de cerca de 70 graus, praticamente reto, o que proporcionava 2 grandes vantagens. Primeiro, o ângulo acentuado dificultava os disparos certeiros dos artilheiros japoneses. As armas precisavam ser elevadas a ângulos altos, dificultando muito o rastreamento e a liderança. O fogo de barragem, disparando em um ponto predeterminado, forçou as aeronaves a voarem através do fogo antiaéreo. Mas devido ao elevado ângulo de mergulho, o Dauntless percorreu rapidamente a área. Os ataques dos Zeros japoneses também foram dificultados pelos altos ângulos de mergulho. Além disso, ângulos elevados de mergulho melhoraram consideravelmente a precisão dos bombardeios. O bombardeio em planagem rasa, muitas vezes, resultava em acertos curtos e tornava a aeronave de ataque mais vulnerável. O bombardeiro de mergulho Dauntless, da Marinha dos Estados Unidos da América, foi crucial para falso Fupossira Vitória no início da guerra, ganhando grande reputação. Segundo algumas contas, afundou mais navios japoneses do que qualquer outro avião. Seu registro de batalha mostra que 6 porta-aviões japoneses, 14 cruzadores, 6 destroyers, 15 navios de transporte ou carga e dezenas de outras embarcações menores foram afundados. O último SBD saiu das linhas de montagem na fábrica de aeronaves Douglas, em El Segundo, Califórnia, em 21 de julho de 1944. A Marinha então enfatizou o mais pesado, rápido e de longo alcance SB-2C Helldiver. De Pearl Harbor até abril de 1944, os SBDs voaram 1.189.473 horas operacionais e representaram 25%
de todas as horas operacionais voadas a partir de porta-aviões. Devido à sua capacidade de absorver danos de batalha, o Dauntless tinha a menor taxa de desgaste de qualquer aeronave de porta-aviões dos Estados Unidos da América. Ele derrubou muitos aviões japoneses em combate aéreo e terminou sua carreira de guerra como um bombardeiro antissubmarino e avião de ataque, carregando cargas de profundidade e projéteis de foguete, respectivamente. A produção total do Dauntless foi de 5.938 aeronaves. Se você gosta desses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira a nossa biblioteca de vídeos.